O que temos de verdade é quando pegamos nosso título e votamos em um determinado político, né? Um determinado homem que, através das suas falas, das suas promessas, prometendo criar meios, situações, projetos para melhorar a vida do cidadão como um todo. Em termos de trabalho, em termos de saúde, educação, segurança, ações sociais. Mas a partir daí, após nós votarmos, não temos mais controle do que será feito. Sabemos que elegemos aquele que votamos, na maioria das vezes. Mas um controle do que ele faz, do que ele irá fazer durante esse período que ele está eleito, que ele está à frente do Congresso, para cumprir pelo menos parte daquilo que prometeu em campanha, esse controle a gente não tem mais. Da mesma forma, quando nós precisamos de um benefício, seja ele aposentadoria, pensão, salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, entre outros serviços. A verdade temos quando reunimos nossas documentações, entramos com o requerimento. A partir dali, a gente não tem mais controle de prazos, tempo de análise, né? Pode surgir, diante de falta de documentos, exigências, né? Mais prazos e assim sucessivamente. Mas o que eu descobri diante de um relatório é que o próprio INSS não tem controle. Os servidores que antes eu até culpava, mas diante de um assunto, diante de um relatório que eu estou lendo hoje, eu já não penso mais assim. Servidor é tão ali dependente, ele não tem mais o controle daquilo que deve chegar até ele através da caixa de análise. Aquilo que vem do repositório. Infelizmente, a sociedade, tem um órgão onde não passa clareza de tudo aquilo que acontece de forma interna. São falas dos próprios servidores, onde dizem que o INSS não tem clareza em números de processos, ações e tudo o que acontece. Servidores, eles dizem que não tem controle do cronograma dos processos. O que é um cronograma? É um número sequencial, né? 100, 90, 80, 70, 60, 50, até chegar no número 1, né? Ou vice-versa. Mas, segundo o INSS, os processos que faziam parte desse programa de enfrentamento seriam analisados do mais antigo para o mais recente. Só que nesse relatório está havendo algo que o próprio servidor não tem controle. Eles buscam na caixa, ou puxam, né, a palavra mais falada, né? Eles puxam para a caixa de análise processos. E esses processos deixam eles, né, sem saber como agir. Por quê? Processos de 2021, 2022, 2023 não são de forma cronológica, como deveria ser, como eles esperam, para analisarem,
para buscar meios de conceder ou não, no final da conclusão, ser deferido ou indeferido. Mas isso deixa os servidores sem um controle daquilo que chegam até eles, do que eles podem analisar e concluir e finalizar esse processo. Exemplo, um processo de 2022 se encontra pendente e eles puxam processos que chegam 2023. Exemplo, está nesse relatório exemplos de processos, segundo os próprios servidores, de processos de 2022, que se encontra pendentes, sem nenhuma movimentação em um repositório, em uma superintendência responsável pelaquela ação. Mas, quando eles puxam, entram processos já de 2023 e não de 2022. O de 2022 continua parado. Eles buscam processos que dentro de 10, 15 dias no momento que a pessoa deu entrada no seu requerimento, esse processo é analisado e concedido. Enquanto processos de 2021 e 2022 permanecem no sistema parado. E esse controle eles não têm, porque há um responsável pela liberação desses processos. E isso é muito triste. Outros assuntos que refere-se à clareza, ao número da fila real, a quantos processos eles poderão analisar diante da produtividade e tantos outros serviços que o INSS, segundo os próprios servidores, não tem clareza, nem para eles próprios, que são trabalhadores internos, nem para a população, nem para a mídia. Então, o que esperar de um órgão onde tem, segundo eles, alguns processos, que está reduzindo a fila? Segundo eles, há 1.400.000 e pouco processos pendentes, sendo que nesse relatório há mais de 5 milhões até o mês de outubro de 2022. Estamos em abril de 2024. Outubro de 2023, recapitulando. Estamos em abril de 2024. Aí a contagem foi feita até 19 de outubro de 2023. Estamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses. Dentro de 6 meses, esses 5 milhões de processos finalizou? Se o próprio ministro e o próprio presidente do INSS dizem que todos os meses chegam mais de 1 milhão de processos, novos requerimentos, onde há a clareza nisso tudo? Qual o papel da sociedade em conhecer, em saber qual número, de forma cronológica, está o seu processo hoje? Porque, segundo os comentários, tem processos de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Por que esses processos não vão para a caixa de análise? Por que processos de pessoas que entraram em 2023 caíram, foram analisados, e processos de 2021 e 2022 não foram?
Por que processo de 2024 está sendo analisados e concluídos, enquanto o processo de 2022, 2023 ainda permanecem? Processo de 2021 ainda permanecem nessas caixas, nesses repositórios. Eu ontem comecei a ler. Eu já fiz um vídeo, um pedacinho aqui, falando sobre a real fila entre maio a outubro de 2023. E nesse relatório de 56 páginas, tem muitas informações que me dá tristeza, vergonha. Vergonha de trazer conteúdo falando de ações que o INSS diz estar se avançando. E a gente vê pelas respostas, pelas falas de servidores, falando nesse relatório, que a gente passa a acreditar que estamos trazendo qual tipo de informação? Estamos levando ao público qual tipo de informação? É o que eu pergunto. Essa semana, vocês vão saber, em um vídeo, pontos importantes que está nesse relatório, que foi publicado no dia 19 de dezembro de 2023, portanto, bastante recente, e não tem condições nenhuma de mais de 5 milhões de processos serem reduzidos de forma significativa. A verdade apenas é quando votamos. A partir daí, não temos controles. A verdade é quando entramos com requerimentos. A partir daí, não temos mais controle. E a verdade, uma hora vai aparecer. Isso é o que eu estou trazendo aqui com muita tristeza, com muita vergonha, de trazer informações onde parece linda, maravilhosa, onde está seguindo no caminho perfeito. Enquanto algumas documentações, algumas auditorias, como o TCU, a AGU, mostram o contrário. Onde esse próprio relatório mostra totalmente o contrário, aquilo que condiz com a mídia. Vergonha, onde muitas pessoas têm capacidade, fazem faculdade, fazem cursos, aprendem com a própria experiência. E elas, entra governo e sai governo. Entra presidente, sai presidente do INSS, estou falando. Entra ministro, sai ministro. E a casa permanece suja, cheias de esconderijos, onde a gente nunca vai descobrir a verdade. Pelo menos em parte, eu já tenho consciência de que muita coisa que é falada não é uma realidade.